Nesta apresentação será discutido movimentos em duas e três dimensões e vetores. Vamos começar falando uma das propriedades dos vetores, a soma deles. Temos dois métodos para fazer essa soma. A primeira consiste em desenhar o vetor e começar a desenhar o segundo vetor a partir do final do primeiro. O vetor resultante, então, vai ser do ponto inicial do primeiro vetor até o ponto final do segundo vetor. Nesse caso, o vetor C, que é representado por A mais B. O segundo método consiste em desenhar um vetor, simplesmente desenhar o outro vetor começando os dois no mesmo ponto e projetando então as linhas paralelas de cada um desses vetores no lado oposto, fazendo com que o ponto inicial seja entre os vetores A e B e o ponto final entre a projeção deles. Os vetores paralelos, como é o caso do vetor B e vetor A soma deles, que vai ser o vetor resultante C, vai ser simplesmente dado pela soma do vetor A mais o vetor B, pois eles são paralelos. No caso do antiparalelo, nós vamos ter que o sinal de um deles vai ser oposto. Por exemplo, o vetor C, que é A mais B, ele vai ser somado ao vetor B com o sinal negativo. Portanto, A mais B menos B vai resultar no próprio vetor A. Para fazer o método da subtração de vetores, nós vamos considerar o vetor A e vamos diminuir o vetor B. Para isso, usaremos então o método da adição. Como é que vai ser feito isso? Nós vamos pegar o vetor A e vamos somar o vetor B com o sentido ao contrário. Então, o vetor A mais o vetor menos B vai resultar, como vimos antes, no vetor C. Esse vetor C, então, algebricamente vai ser representado por A mais o menos B, que isso, então, representa o nosso próprio começo, né? Que nós queríamos que fosse uma subtração. Então, através do método de adição, conseguimos isso. Para a multiplicação de vetores, nós temos dois tipos. Um vetor que pode ser multiplicado por um escalar ou um vetor que pode ser multiplicado por outro vetor. Começando pelo caso do vetor multiplicado por escalar, nós vamos considerar que C é um número escalar, então nós temos que C vezes A, considerando A como sendo um vetor dado pela coordenada x1, y0 e z0, nós vamos ter que o resultante, né, de C vezes A vai ser igual a igual a 2 vezes vírgula 0, vírgula 0. Ou seja, o vetor A ele foi dobrado, certo? Quando foi multiplicado por uma constante 2. No caso da multiplicação de vetor por vetor, nós vamos considerar o vetor B e nós vamos considerar também o vetor A. Nós vamos ter que o produto vetorial de A por B ele vai ser dado por essa matriz, onde nós vamos ter na primeira linha as componentes IJK, respectivos aos vetores x, y e z, e nós vamos ter então os valores de cada componente de cada vetor. O A componente AX, AY, AZ, BX, BY, DZ e BZ. Fazendo o determinante dessa matriz, nós vamos chegar nessa expressão, onde que ela vai nos dar o vetor C que é resultante. Esse vetor C, a direção dele pode ser dada pela regra da mão direita, onde que nós colocamos nossa palma perpendicularmente à superfície e rodamos a palma da mão do vetor A em direção ao vetor B, com o nosso polegar apontando em direção ao vetor resultante. Nós temos o vetor A ali representado no gráfico, onde que nós temos o ângulo θ, que separa ele da componente AX, e nós temos o AY. Esse A pode ser escrito em termos de AX e de AY. Nós temos as seguintes relações, que o meu AX ele é dado por meu vetor A multiplicado pela cosseno de θ, e meu AY ele é dado pelo meu vetor A multiplicado pelo seno de θ. Ou seja, aquele vetor ele pode ser escrito em termos do meu A, meu vetor A. Então nós temos a seguinte relação, nós temos que seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente de θ, que então usando as fórmulas anteriores, é igual a y sobre a x. Essa é uma relação importante para a questão dos ângulos. E nós temos aqui embaixo uma prova de que isso é realmente possível escrever esse tipo de expressão, por causa que meu a ao quadrado, usando essa expressão para x e para y, vai nos resultar em a ao quadrado igual a ao quadrado multiplicado por cosseno quadrado de θ quadrado mais seno de θ ao quadrado. E como essa é uma relação trigonométrica que é igual a 1, nós vamos ter que meu a é igual a. Nesse slide, temos uma representação dos vetores unitários. Nós temos, por exemplo, o AY, que é a componente Y do meu vetor A, o AX, que é a componente X do meu vetor A. Nós temos o vetor A resultante, né, desses vetores, e nós temos as componentes I e J,
relação dos vetores unitários de cada direção, o I da direção X e do J da direção Y. Outro conceito importante para se definir é a de velocidade média. Ela é dada pela razão entre a variação do deslocamento do objeto, que está em movimento, e o tempo durante o qual esse deslocamento ocorreu. Então, considerando cada uma dos eixos, ou seja, o eixo x, y e z, supondo que o deslocamento ocorreu nesse eixo, nós vamos ter uma velocidade média para cada um deles. Então, nós vamos ter, por exemplo, para o eixo x, nós vamos ter x2 menos x1, que é a posição final menos inicial, sobre t2 menos t1, que é o tempo final menos inicial. Isso vai ser feito para cada um dos eixos que eu vou considerar, né, que tem a velocidade média no eixo y e no eixo z, e nós também podemos reescrever essa expressão através do delta, né, que representa essa variação. Ao contrário da velocidade média, que considera uma média de velocidades instantâneas em cada instante do percurso, a velocidade instantânea é a velocidade em um instante de tempo. Ou seja, nós temos que a velocidade no eixo x é dada pelo limite quando a variação do tempo, ou ΔT, tende a zero, da minha razão entre ΔX e ΔT, que isso nos dá a derivada de x em relação a t. Isso vai ocorrer para cada uma das coordenadas e vai ser a definição da velocidade instantânea. Podemos representar também a velocidade de uma partícula de acordo com um gráfico de posição pelo tempo. Por exemplo, a interpretação desse gráfico se dá que a partícula percorreu 60 metros em 3 segundos, depois 120 metros em 6 segundos, 189 segundos e 240 em 12 segundos. Então, esse gráfico ele nos traz como que se comporta a velocidade da partícula em função do tempo, por causa que ele nos dá a posição da partícula de acordo com o tempo que demorou para que ela chegue nessa posição. Temos que definir também outro conceito muito importante, o de aceleração média. Ela é dada pela razão entre a variação da velocidade do objeto que está se movendo e o tempo em que essa variação ocorreu. A equação que representa a aceleração é dada pela variação então da velocidade, onde nós temos então que em cada coordenada foi considerada uma aceleração. Então nós temos que na aceleração média no eixo x, ela é dada por v2x menos v1x, onde que v2 representa a velocidade final e v1 a velocidade inicial. E a variação do tempo, como já vimos. Então temos uma aceleração para cada coordenada. Temos a aceleração instantânea. Ela está ligada à velocidade instantânea, ou seja, também ocorre em um instante de tempo e, como o próprio nome já diz, ela nos dá a aceleração. Em cada coordenada nós vamos ter uma representação que está ligada à velocidade, só que em vez da variação da posição nós temos a variação da velocidade. Então, por exemplo, para a coordenada x, nós temos que o meu ax, que vai representar a aceleração, no eixo x é igual ao limite, quando o ΔT tende a zero, da minha fração, agora com o meu delta de Vx em relação à variação do tempo. Isso vai correr então, do mesmo modo que para a velocidade, para 3 coordenadas. Também podemos representar a aceleração de uma partícula através do gráfico da velocidade pelo tempo. No eixo vertical foi considerada a velocidade no eixo x, na coordenada x, e no eixo horizontal do gráfico foi considerado o tempo. Nós temos então que a partícula estava no ponto P1 e foi até o ponto P2, onde houve uma variação na velocidade, né, do eixo x, de V1x até V2x e de T1 até T2. Nós temos que a aceleração instantânea dela, em qualquer ponto dessa curva, é igual à inclinação da reta tangente da curva neste ponto. Então significa o quê? Que tem um ponto específico, nós vamos marcar a reta tangente a esta curva e nós vamos pegar e analisar a inclinação dela. Essa inclinação vai ser igual à minha aceleração instantânea. E temos também que para encontrar se o objeto está em movimento acelerado ou retardado, tem que se analisar o sinal da velocidade e da aceleração dessa partícula. Então aqui tem um exemplo. Se a velocidade da partícula e a aceleração possuírem o mesmo sinal, o corpo vai estar sempre acelerado. Então quais são os casos disso? Nós temos que, se ambos foram positivos, tanto a aceleração quanto a velocidade, o objeto vai estar se movendo no sentido positivo com uma velocidade cada vez mais crescente. Se caso ambos forem negativos, a velocidade e a aceleração, o objeto vai se mover no sentido negativo com uma velocidade cada vez mais negativa. E de novo, a velocidade vai ser crescente. Agora temos o exemplo do caso contrário. Se a velocidade e a aceleração possuírem sinais opostos, o movimento do corpo vai ser retardado.
Então, vamos supor que a velocidade seja positiva e a aceleração seja negativa. O corpo vai se deslocar no sentido positivo com velocidade decrescente. Agora, se a velocidade for negativa e a aceleração for positiva, o corpo vai se deslocar no sentido negativo com uma velocidade cada vez menos negativa. Vamos começar a falar agora sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse é o caso de movimento mais simples que tem, por causa que a aceleração é constante. O que significa? Significa que a velocidade do meu objeto ela vai variar com a mesma taxa durante todo o movimento. Para começar a deduzir as expressões para esse tipo de movimento, nós vamos iniciar com a expressão da aceleração. Nós já vimos a definição, então nós temos que, como primeiro passo, fazer com que o tempo inicial, ou seja, o tempo t1, ele seja igual a zero, e vamos chamar o t2 de simplesmente um tempo t. Então nós vamos ter que o meu v1x também ele vai ser igual ao meu v0x, e o meu v2x vai ser igual a vx, fazendo essa relação então com as variáveis t1 e t2 que eu defini. Com isso nós vamos ter, simplesmente ordenando os termos, vx igual a v0x mais ax vezes t. Então essa é a minha primeira expressão deduzida para o movimento retilíneo uniformemente variado, onde nós temos vx, a velocidade do meu objeto em um instante qualquer, v0x no instante t igual a zero, que é a velocidade inicial, o meu ax, a aceleração do objeto, e o tempo t, onde que eu estou querendo calcular. Como segunda expressão, queremos encontrar uma relação para a posição do meu objeto e a aceleração dele. Então vamos partir da segunda expressão, de uma segunda expressão para a velocidade média, que é dada então pela velocidade inicial mais a velocidade num tempo qualquer, dividido por 2, que vai me dar a velocidade média. Agora, com a expressão definida anteriormente para a velocidade média, nós vamos pegar a expressão 1, que foi calculada, e vamos utilizar ela para substituir a definição anteriormente vista. Com isso, vamos chegar então que a velocidade média no eixo x ela é dada pela velocidade inicial dessa partícula mais meio da aceleração desse objeto vezes o tempo. Em seguida, nós vamos pegar a definição então da velocidade média vista no começo da apresentação, que é a variação da posição pelo tempo. Fazendo essa igualdade com a expressão 2, então, nós vamos chegar a uma expressão para a posição com relação à aceleração, onde nós temos que x é a posição final, x era a posição inicial, v0x é a velocidade inicial do meu objeto, t o tempo, mais meio da aceleração do meu objeto, vezes o tempo ao quadrado. Queremos encontrar agora uma expressão para a velocidade que não depende do tempo. Para isso, nós vamos isolar o tempo na expressão básica da aceleração, chegando em t igual a vx menos v0x sobre ax, e nós vamos substituir essa expressão, então, na relação 3, e vamos chegar, então, portanto, na fórmula de Torricelli, que é dada por vx quadrado igual a v0x, tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do meu objeto, vezes a variação na posição. Agora, vamos falar do movimento de um projétil. Vamos imaginar que um projétil seja lançado com uma angulação do meu eixo horizontal, que seria o chão. Ele vai ter uma velocidade v0 e vamos ter duas componentes para ele. Essa velocidade v0 ela pode ser composta então em v0 cosseno de θ, que vai ser a componente x então dessa minha velocidade que o objeto possui, e v0 seno de θ, que vai ser a componente y dessa minha velocidade que o objeto está sendo lançado. Esse objeto então ele vai subir cada vez mais até que vai atingir um ponto máximo, de altura máxima. Esse ponto de altura máxima, então, ele vai ter o quê? Ele vai ter que a velocidade no eixo y ela vai ser igual a zero, por causa que a velocidade no eixo y estava sempre crescendo, até que chegou um momento em que aquela velocidade vai se inverter. Ou seja, a velocidade positiva, né, do eixo y vai ser igual a negativa, e esse objeto vai ter então velocidade igual a zero. Velocidade vertical igual a zero. Com isso, depois ele vai começar a ter velocidade cada vez mais negativa na vertical, até que atinge o chão. Nós temos, então, com isso, que movimento horizontal tem velocidade constante, e movimento vertical ele tem aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, que vai atuando sobre ele. Em um movimento de queda livre, temos que imaginar, como representa a figura, que temos uma bola na mão, por exemplo, e vamos soltar essa bola. Ela vai percorrer a uma altura h,
numa quantidade de tempo entre T2 e T1. O que acontece é que a força de aceleração produzida pela gravidade, ela vai ter como aceleração o meu g, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, e consequentemente aquela bola que foi solta, ela vai ter um aumento nessa velocidade, devido à atuação da aceleração gravitacional. Então, essa aceleração gravitacional, ela pode ser utilizada em todas as equações vistas anteriormente. Com isso, o movimento de queda livre está representado.